Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Esse é o nosso episódio de número 24, publicado em 22 de junho de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E nosso tema de hoje, seguindo a série que temos feito em todo esse trimestre, é uma entrevista com uma pessoa do instinto sexual dominante, sexual ou 1 a 1, como falamos às vezes também. Esse é o último episódio da nossa série de entrevistas com os 9 tipos e os 3 instintos dominantes. Mas não é qualquer descrição do instinto dominante. Nós vamos falar do instinto sexual dominante em evolução. Então, por isso eu chamei aqui uma pessoa em quem eu confio, por fazer trabalho interior, experimentar coisas que vão além da personalidade em vários fatores, e que é um sexual dominante e de tipo 3 do Enneagrama. Esse é o Memo, Guilhermo de Bella, Memo, a quem eu convido agora para abrir o vídeo. Caso vocês estejam nos assistindo no YouTube, vocês podem nos ver em vídeo também. Memo, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite e aí uma desculpa pelo meu portunhol, eu vou fazer meu melhor esforço. O seu português é ótimo, Memo. O Memo é mexicano, que morou em São Paulo por pouco tempo no final. É um executivo que agora está de volta ao México, e eu o conheci no ambiente corporativo, fazendo trabalho para uma empresa, que aqui eu não vou revelar o nome, e é um profissional da área de recursos humanos, e eu gosto muito do Memo, porque além de ser uma pessoa muito bacana, ele tem toda uma vivência que veio a partir do Enneagrama, tem buscado a formação profissional com a gente, feito muitos cursos, e vai ser um entrevistado ideal. E o português dele é mais do que suficiente aqui para o nosso podcast. A gente se entende, se precisar eu ajudo com alguma palavra. Muito feliz de tê-lo aqui, viu, Ótimo. Memo? Obrigado, Urânio, um prazer para mim também. Então, para começar essa entrevista, Memo, que vamos falar sobre o instinto sexual, eu queria perguntar, na sua caminhada de autodesenvolvimento, quais foram os aspectos do instinto sexual que foram mais difíceis para você superar? E que acabou conseguindo, mas que foram difíceis. Sim, eu acho que há alguns que eu consegui superar e outros que eu ainda estou no caminho, mas para mim, eu acho que o mais claro tem que ver com a irracionalidade e a falta de lógica. Uhum. Às vezes, para mim, era muito difícil explicar meus sentimentos ou minhas decisões. Uhum. Eu lembro muito que no começo da minha carreira eu recebia muitos feedbacks sobre a falta de estrutura, essa impulsividade que às vezes poderia ser parecer ansiedade ou agressividade. E para mim, essas duas são, eu acho que as que eu mais tenho conseguido trabalhar de alguma forma, né? Eu acho que o mundo corporativo é muito estruturado. E isso foi o que me ajudou muito também a espelhar um pouco, através dos feedbacks de líderes pacientes e demais, como entender que às vezes eu estava sendo muito ilógico, ou muito racional, ou que não estava conseguindo transmitir. Eu acho que no começo eu não entendia porque as pessoas não veiam, não sentiam as mesmas coisas, não olhavam, não sentiam as mesmas coisas que eu. E eu entendi que era uma coisa bem particular minha, de como eu experimentava os sentimentos e as ações. Sim. Eu acho que são essas duas. Certo. Você está tocando num assunto aqui que é bem central dos sexuais. Você falou várias coisas interessantes, na verdade.
impulsividade, uma coisa de parecer pelo menos um pouco menos lógico ou estruturado, porque tem muita energia, né? Muita energia. Os sexuais Uhum, dominantes, na comparação com pessoas do mesmo tipo que o deles, têm mais energia e são mais intensos. Você nota isso uhum. em você? E as pessoas veem essa intensidade? 100%. Tenho uma história engraçada, né? Mas no dia do meu casamento, eu pedi para minha mãe me descrever na Aham, cerimônia. E eu pedi que ela começara com uma palavra que ela achava que me identificava, me descrevia. E a palavra que ela usou foi intensidade, intenso, aham. em espanhol. E aí todo mundo ficou rindo, não? Meus amigos e demais, porque eu acho que é a palavra que me descreve, Aham. não? Intensidade, intenso. Meu marido fala sempre como, uff, que intensidade é morar com você, como é uma, eh, não sei como falar isso, um roller É, coaster, uma não? montanha-russa. De emoções, montanhas russas. Sim, e aí se junta isso o fato de que você é um tipo emocional, da tríade emocional, do tipo 3. Sim, Mas não é só uma intensidade emocional, né? É uma intensidade instintiva, né? Algo assim físico, um calor ou algo que tem a ver com energia mesmo, né? Você nota isso? sim, 100%. Eu não sei se também tem que ver com que eu sou três, mas eu sinto muito na vontade de Sim. fazer, de caminhar, de Aham. fazer, sim também nas emoções, mas também no Sim, corpo, não? sim. Como movimento o tempo É. todo, né? Interessantíssimo o que você está falando mesmo. Eu acredito que as duas coisas se juntam, né? O tipo 3 até Sim, a partir do emocional, de realização, de ser o número um, com um instinto que vem da barriga, do corpo, que o instinto sexual, às vezes, é um instinto de ir para cima. É um instinto, inclusive, de competir, né? E sim. isso é bem típico. E mesmo, o que que foi, assim, uma coisa que você superou mais, que tem hoje visivelmente é diferente? Talvez isso até da intensidade ou da lógica? Sim, eu acho que a intensidade eu aprendi a equalizar um pouco. Eh, Particularmente no trabalho, o feedback dos primeiros anos tinha que ver muito com a ansiedade. Você parece ansioso, você parece. E essa ansiedade parece que você não está em controle, né? Mas eu falava como, mas eu estou em controle. Como eu vivo assim, com essa intensidade, mas não é que eu esteja desbordado, Aham, sim. não? Mas isso era o que eu estava projetando, né? Uhum, E aí eu comecei a fazer, como ser muito consciente em quais são as coisas que eu estou falando ou uhum, fazendo que estão projetando que eu estou em uma ansiedade ou fora de controle, aham. né? Mas eu acho que, como bom 3, eu acho que eu mudei mais a forma que eu projetava certas coisas que realmente o que eu estava sentindo, Aham, né? Porque essa ansiedade, esse uhum. vulcão Sim. interno, não? Que eu sinto, às vezes, na terapia, eu às vezes falava com minha terapeuta e falava, eu sinto que são centos de Aham. cavalos, Centenas não? de cavalos, sim. A Correndo, cavalaria. não? Essa intensidade. Uhum, Sim. É, isso mudou menos. Eu mudei a forma que eu uhum. projetava essa ansiedade. Eu acho que eu controlei essa parte. Mas você tem uma caminhada mesmo muito significativa, do meu ponto de vista, na qual hoje você tem uma introspecção maior, você tem inclusive uma energia que às vezes cai mais, o que é uma coisa genial, brilhante para quem é do tipo 3 sexual. É uma energia mais contida, até você desenvolveu isso e hoje é até um pouco mais natural, tô certo? Eu acho
que sim, também com o tempo, eu aprendi que essas emoções, ou essa combinação de emoções e energia, era cansativo viver o tempo todo assim, Uhum. né? E em terapia, coaching e demais, eu também aprendi a identificar quando eu precisava usar isso e quando não era tão necessário. Uhum. Mas muito mais como alinhado a minha saúde. Hum. Como tentar conseguir estar mais em paz. Certo. Tá? Era isso. E eu acho que por isso eu também aprendi a estar um pouco mais calmo, mas aí muito menos que ver com o tema da projeção e muito mais que ver com como eu queria estar no Uhum. momento, Uhum. não? E que não todo precisa essa explosão do vulcão, Sim. né? E isso é muito significativo por você ser do tipo 3, né? Quando o 3 está preocupado com o estar, com o ser, com o sentir, é porque tem algo indo bem na caminhada dele, né? Senão ele só se preocupa com o fazer, né? Mas, Memo, e Exato. como é que mudaram as relações? Não só com seu marido, mas com amigos, com pessoas no trabalho. Como é que mudaram? Porque as relações, às vezes, do tipo sexual dominante são muito intensas, né? Sim. Eh, eu acho que sim, mudaram muito. Antes eu acho que eu vivia muita intensidade no sentido de, por exemplo, eu tinha um amigo novo, amiga nova, queria fazer tudo juntos o tempo todo. Né? E assim, como eu estava bem com essa pessoa, estava muito bem. Algo acontecia, mas era pequeno e eu sentia eh, muito, não? Assim, Sim, mal, triste, sim. etc. Né? Eu acho que agora são mais. Vou usar uma palavra que eu não sei se seja a correta, a certa, mas são muito mais sanas, no sentido de Saudáveis. equilibradas, Saudáveis e equilibradas, saudáveis. sim. Sim, como con más empatía, por un lado, ¿no? Entendiendo a las demás personas, mas también entendiendo que uno, no sé, como más conciencia lo que yo espero realmente das demás pessoas, lo que eu devo conseguir de mim Uhum. mesmo, do interior. E eu acho que também eu evito temas intensos. Eu já identifiquei que hay algunas cosas que me irritan o que me detonan, ¿no? Ciertas falas, ciertas conversas, ciertos tópicos. Eu prefiro já não falar. Se eu estou sentindo que uma conversa que está levándome que vai me levar a um estadio, a um patamar onde eu vou sentir muito ou vou energia ou sentimentos, eu prefiro não conversar, Hum. porque eu já sei hacia onde eu vou, Uhum. Sei. não? Por exemplo, direitos da mulher, Uhum. direitos da comunidade Uhum. LGBT, desigualdade Uhum. social. eh, São coisas que eu já sei quando eu tenho muito claro minha opinião. Uhum. E são coisas que eu já sei quando alguém opina diferente. Para mim está em um set de valores, em um lugar com el que eu não concordo, mas não é que não meio concordo, não concordo Certo. definitivamente. Então, prefiro não me involucrar, não me Não se envolver envolver. na Aham. conversa. É, mas e antes você não conseguia fazer isso? Você se envolvia, ficava. Uh-uh. Brigava, Ah, brigava muito. uhum. Minha família falava que eu era revolucionário, Aham. ou seja, Aham. que eu eh, pegava uma crença, eu brigava, discutia ainda que fossem pessoas importantes na minha vida, como minha mãe, meu Certo. pai, minha irmã. Eu ia até o final, Sim, assim, sim. queimar pontes.
quase, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se bem eu não brigo mais, eu também acho que não é que eu seja tolerante com isso. Então, por exemplo, eu he quebrado ou sim, fechado relações, amistades e demais por essa mesma intensidade, como eu não desde a briga, não desde um lugar errado, mas eu ainda sinto essa intensidade de falar, eu não posso ter essa pessoa na minha vida. Sim. Então ainda sinto esse fogo, vulcão de eu não posso permitir que isto aconteça ou ter uma pessoa perto que é assim ou assim. Certo. Mas é notável, é muito bom já ver a sua capacidade de não reação. E às vezes é bom a gente selecionar mais as pessoas que tem ao redor. Então, não sei o quanto é isso também que acontece com você, né? Mas o instinto mesmo não é nada fácil da gente conter e controlar. Não é fácil lidar com o instinto. É preciso muita força de vontade, muita sabedoria. E aí eu queria te perguntar, então, como é que você faz para controlar? Qual é o processo interno? Porque eu entendi que necessita consciência, mas o que você faz mais na prática? E o que funciona e o que não funciona? Ou não funcionou para Sim. você? O momento de reação é imediato, assim, tem uma energia para reagir, não? O primeiro, respiro. Tentar respirar antes de falar, porque essa fala vem com agressividade ou com intensidade, então eu já sei que vai ser em um nível alto, não? E talvez tem pessoas que vão ser mais pacientes com você, como família, mas no trabalho, você precisa ainda se controlar um pouco mais. Mas, eu acho que eu respiro. Dois, eu me pergunto se isso aqui é realmente importante. Como eu tento me perguntar, como isso aqui vale minha energia que vai me drenar no final, né? Como vale meu incômodo eu passar mal, não? E eu acho que às vezes o terceiro, eu sim tento colocar terra no meio, ou seja, dar espaço e tempo. Não muito, eu não posso demorar muito. Eu ainda não consigo, por exemplo, aguardar 2, 3 dias, uma semana, não. Mas, pelo menos uns 15, 20 minutos que eu sinto que eu estou outra vez num momento mais zen. E aí eu tento escrever, me estruturar, que não é natural, que não é fácil, não? Como, qual é a mensagem que eu quero compartilhar? Como, qual foi essa coisa que me incomodou, que eu vou a comunicar? Qual é o meu pedido? Então, eu estruturo um pouco minha fala, porque senão, pode ser que quando eu estou incomodado ou algo assim, eu nem posso comunicar realmente lo que estoy sintiendo o lo que está me incomodando. Porque é muito lo que estou dentro de mim. Eu tenho muita coisa. Então, por isso, me afastar de mim mesmo e falar, ok, qual foi o incômodo? Que é o que realmente incomodou você? E qual é o pedido para o futuro? Não? Tento me estruturar muito para me calmar, mas também para, como que eu quero construir relacionamentos para o futuro. E eu não quero quebrar ou queimar esses pontes de comunicação ou de amistade ou de relacionamento. Então, preciso também ser muito consciente que para construir esses relacionamentos, eu preciso aportar um ambiente, um contexto positivo, construtivo.
porque é bem fácil destruir nesse instinto, Uhum, não? Para mim, eu consigo olhar como eu poderia ser bem destrutivo na minha fala, nos meus uhum. actos e demais, né? Ah, você tá É, tocando em assuntos fundamentais, inclusive desmistificando o fato de que a pessoa do tipo 3 é sempre política ou diplomática, porque quando o instinto sexual é dominante, às vezes é difícil de conter, e pode ser explosivo, pode até se tornar agressivo. E o instinto sexual é mais permeado por isso, não só de impulsividade, mas de agressividade. E além da questão sim. de adotar um tempo antes de reagir, ter essa sabedoria e respirar, que, sabe mesmo, nessas Uhum, entrevistas que temos feito, muitos entrevistados têm falado disso como um método de uhum, conseguir, né, a evolução. Até porque a meditação ligada à respiração é muito central, né? Mas além disso, o que eu sim, estou ouvindo de você é conseguir parar o instinto e trazer racionalidade. No seu caso, inclusive, sim. como tipo emocional, conseguir garantir que você usa mais um outro centro de inteligência, que é o mental. Mas sem parar o instinto, não tem como fazer isso, né? Sim, 100%. Eu acho que está muito certo nisso, em trazer à mesa que eu preciso pensar e estruturar-me em lo que eu estou sentindo, tanto em emoções como em sensações, né? Para me estruturar e ser mais equânime, equilibrado, Sim, 100%. e o Cláudio Naranjo, um dos grandes pioneiros do Enneagrama, ele falava dos tipos, dos subtipos em cada tipo que eram menos racionais, né? Mas, em geral, os sexuais dominantes dos 9 tipos são um pouco menos racionais também. Sim. Agora, Memo, e quais são aspectos do sexual dominante que você tem trabalhado hoje, que ainda sente que precisa evoluir um pouco mais? Eu acho que tem que ver com esta intensidade dos sentimentos e Uhum, sensações. Eu acho que muitas vezes acontecem coisas fora de mim que ainda que eu não estou reagindo a elas, ou a esse contexto, eu ainda sinto muito. E sinto muito tanto em vontade de fazer como de sentimentos, como eu fico bravo, ou eu fico incomodado, ou eu fico triste. uhum, E ainda que eu agora eu acho que sinto menos que antes, ainda é bem sim. incômodo, não? É, às vezes eu penso como, eu passei mal todo dia por algo Hum, que talvez ninguém percebeu, mas eu não estou bem, porque estou uhum, como sentindo ou, sim, como sem lógica, mas eu já também percebi que se eu processo esse sentimento ou essa sensação, eu tento racionalizar ela, uhum, ajuda. Por exemplo, uhum, eu tenho um, eu tenho um problema com o meu peso, uhum, não? uhum, E eu fico incomodado, como eu acho que eu me sinto com sobrepeso, não, não muito, mas eu não estou cómodo com o meu corpo, uhum, não? E às vezes que eu passo o dia pensando nisso, é incomodado. Eu estou em um contexto como amigos, ou em um dia incrível, com um show extraordinário, e eu estou pensando ou sentindo-me incômodo. uhum, E aí eu tento pensar como, bom, neste momento, você não pode fazer nada, uhum, uhum, mas tem de duas. Ou você fica incomodado mais todo uhum, dia, ou você faz um plano para baixar, sim, como diminuir seu peso, sim, uhum, não? Mas neste momento, porque você não vai poder mudar, sim, nada vai acontecer, nada vai sim, mudar, não? Eh, tenho que racionalizar isso e colocar-me branco preto, uhum, como é isto, isto, outro, como você quer viver sua vida hoje. uhum, Mas é bem difícil para mim. sim.
É bem, bem difícil. Mas eu acho que eu estou ouvindo de você que mesmo que seja uma racionalização, uma intelectualização, pelo menos, existe por detrás disso uma força de falar com o instinto, dizendo assim, pare, depois, agora não. Ou seja, um comando para o Sim, instinto de fazê-lo não ficar tão forte. E também eu queria comentar, sim. mesmo, que eu acho que você já tem um trabalho de controle da sua reatividade, que é algo muito bom, né? Muito exemplar. E tem etapas, né, no controle da reatividade que todos nós temos. A primeira etapa é essa de não expressá-la, não ir para o comportamento. Uhum. E aí só depois é que se torna possível a gente, além de não ir para o comportamento, mudar a emoção que está por detrás. E eu acho que você já está nessa segunda etapa do controle da reatividade. E esse é o processo, né? Sim, eu acho que a segunda, eu estou ainda no Sim. caminho. É, porque às vezes vai ser mais fácil, às vezes vai ser mais difícil. Se estou irritado porque eu ainda não comi, não dormi bem, mas vai ser muito mais difícil controlar meu instinto. Sim, sim, Muito. sim. Não? Eu acho que também vai depender um pouco de como eu estou física, Certo. emocionalmente, que vai conseguir mais sucesso ou menos. Uhum. Perfeito. É. O instinto tem muito a ver com o corpo, com a condição física, faz muito sentido o que você está falando. Agora, Memo, o que que é um resumo do seu antes e depois nesse trabalho com o instinto sexual dominante? Tanto o que você analisa, quanto o que as demais pessoas falam para você. Se fosse hoje seu casamento, que palavra que falariam do Memo? Não sei se mudaria a palavra. É, eu acho que eu, eu acho que eu mudei pouco no sentido dessa intensidade com a que eu vivo as coisas, mas eu acho que a diferença principal tem que ver em onde eu, eu coloco isso, não? Certo. Como onde, para quê. Eh, e também um tema de o volumen Uhum. con el que eu uso essa coisa. Então, por exemplo, eu não acho que eu deixei de ser Hum. intenso. Agora eu sou intenso nas coisas nas que eu quero, Uhum. não? E com a intensidade certa. Certo. Né? Eu acho que antes, como eu comentei, podia ser que em conversas simples, de um cafezinho, eu ficava excluindo, não? Agora não, agora eu uso minha intensidade para um projeto, como bom três, para uma mudança de casa, de país, não? Como Uhum. para fazer alguma Uhum. coisa. Mas eu acho que eu tenho mais consciência de para que, onde, é o volumen. Mas não acho que minha mãe me descreveria distinto, a verdade. É, acho que os pais, sempre pai e mãe, são suspeitos, então não conta. Mas, Memo, você está falando de algo bacana aqui, que é aprender a canalizar a energia do instinto Sim. dominante naquilo que vai ser interessante para nós, né? Agora, tem um outro tema do instinto sexual que eu queria checar contigo, porque me dá a impressão que você tem melhorado muito. Também tem um antes e depois aí. Que é o tema que os sexuais Uhum. dominantes acham que aquela outra pessoa é tudo. Não tem mais nada além daquela outra pessoa. E pode ser um parceiro amoroso, pode ser um amigo. Como é isso hoje? Como era antes e como é hoje? Hum. Eu acho que antes, para mim era como, e também em combinação como número 3 era muito difícil para mim fazer alguma coisa que incomodasse a pessoa de frente. Uhum. Muito, muito difícil. Difícil. Eu, se eu fazia alguma coisa, eu sabia que eu ia incomodar por algum motivo a minha mãe, meu pai, meus amigos, meu namorado, etc.
eu talvez não conseguia dormir, eh, eu tentava fazer tudo para que a pessoa de frente ficara enamorada de mim, não? Em um sentido, não só romântico, o melhor filho, o melhor time, o melhor sobrinho, irmão, era uma coisa bem central. Certo. Que quando não acontecia, eu sofria. Né? Eu acho que tem evoluído muito, porque agora eu acho que a pessoa com a que eu tenho que estar feliz ou tranquilo é comigo. Eu acho que eu ainda não estou onde eu quero estar, Certo. mas eu tenho mais consciência, não? De, ok, isso que aqui eu vou fazer por mim ou por a outra pessoa. Se é por a outra pessoa, me incomoda, não, tá bom, vou fazer. Mas se é para uma outra pessoa e me incomoda, ou eu não gosto, ou eu não quero, não vou fazer. Não? Óbvio, nos relacionamentos tem negociações. Às vezes eu posso fazer coisas que eu não gosto ou não quero, porque é parte da vida. Mas eu acho que é muito mais consciente agora de eu também tenho que me colocar primeiro em algumas coisas, saber que o outro não é todo. E eu estou quebrando um pouco doble paradigma. Por um lado, pelo instinto sexual dominante, mas também como um Exato, é. trace da imagem, não? Então, às vezes eu penso, se essa pessoa vai achar que eu sou, não sei, desinteressado, irresponsável, tanto faz, qualquer coisa, talvez meu instinto e minhas emoções, meu shape-shifting interno, sofrem num primeiro O momento, shape-shifting aqui mas é o depois lado camaleão, como a gente fala em português, de mudar a isso, si mesmo. isso. Mas eu falo como, isto é a coisa certa para mim, e eu tenho que fazer assim. Ainda que é incômodo para a outra pessoa, e para mim também. A gente ouve realmente aí mesmo muito do conteúdo do tipo 3, também do subtipo 3 sexual, mas tem muito a ver também com o instinto sexual dominante. E eu acredito que você já consegue não sobrecarregar uma relação apenas, né? De querer tudo dessa relação, podendo inclusive ser um pouco mais equilibrado em buscar algumas coisas, por exemplo, com outros amigos ou com relações familiares, ou o que você não obtém na relação familiar, obter em diferentes pessoas, né? Não só aquela uma, não ser tão insistente, né? Isso, 100%. Mas uma coisa importante, Rânio, que não é menor, é que essa sensação ainda Sim. está. Eu sei que está aí. Eu vejo ela, não? Mas eu decido não reagir ante ela. Mas aí está. Eu ainda sinto essa vontade de eu quero ser tudo para essa outra Sim. pessoa. Não? Mas agora eu entendo que não é o mais saudável, Certo. sempre. Então, consigo discernir. Eu conhecendo sua caminhada, eu realmente acredito que não está longe o momento que você vai conseguir transmutar a emoção por detrás, o querer por detrás. Tem coisas acontecendo, você está numa trilha muito rápida, um fast track, né? Aqui, de mudança. E mesmo partindo para o final assim da nossa entrevista, mais ou menos, eu queria te perguntar que outra dica, que outra sugestão você dá para o nosso ouvinte que também é instinto sexual dominante. Além do respirar e tentar racionalizar, eu acho que, sobretudo, quando começamos esse caminhar de melhoria, de consciência,
eu acho que, como estamos acostumados a sentir muito, e incluso a ser agresivos, eu acho que poderíamos ter pouca autocompaixão. Uhum. E para mim, essa intensidade de querer, talvez, de mudar, de ser melhor, ou de mudar, pode ser, podemos ser muito agressivos com nós Uhum. mesmos. Uhum. E para mim, eu acho que temos que entender, talvez também tenha que ver com a ansiedade de fazer um trace, mas de fazer as coisas rápido, Uhum. não? Mas que as coisas demoram às Sim. vezes, que é um processo, e essa autocompaixão, tanto para mim, mas também eu acho que é uma dica para as pessoas que estão ao redor de uma pessoa sexual dominante, não? Como entender que não é Sim. fácil para mim e para os outros, acho super importante. E aí era a minha última pergunta para você. Que outras dicas Hum. você dá para as pessoas que convivem com sexuais dominantes, né? Você deu essa dica já de entender, de aceitar, saber que não é rápido. Que outra dica você dá? Eu acho que para mim é empatia, Uhum. é crítico, eu falei compaixão, mas empatia, porque às vezes eu acho que eu sem tirar responsabilidade de minhas ações, eu me senti muito julgado Uhum. Obrigado. eh, no caminho, Sim. pela família, pelos amigos, pela eh, sí, namoros, etcétera, Uhum. por essa como definição ou adjetivos de agressividade, intensidade, irracionalidade, Uhum. que eu acho que eu tenho a fortuna de ter a meu lado alguém bem paciente e bem Uhum. empático de me acompanhar no Sim. caminho. Minha mãe também, mas eu acho que essa compaixão e essa empatia não sempre está aí. Uhum. Eu acho que dar esses feedbacks, essas retroalimentações das coisas que querem mudar mais com paciência e essa compaixão eu acho super Sim. importante. É, óbvio, às vezes poderíamos não olhar isso que as outras pessoas estão percebendo. Uhum. Essa comunicação com essa empatia e compaixão acho super importante para ayudarnos a nos desenvolver, né? Mas também como um acto de amor, Sim. de, de, de equipe, de Aham. time, E né? aceitação. Que acho importante. Isso, Uhum. isso. Uma outra coisa que eu ouço às vezes, né, reclamações dos sexuais dominantes, é que as outras pessoas tentam jogar um balde de água fria neles. E isso é horrível, né? Uhum, Isso não uhum. funciona. Porque, na verdade, é a outra pessoa que tem dificuldade de lidar com a intensidade, que talvez ela precise ter mais, né? Então, fica Sim, essa última dica aí para o que não fazer, né? Se você tiver alguém que você ama que é sexual dominante aí ao seu lado. Memo, tem alguma última coisa que nós 100%. falamos e que você gostaria de acrescentar? Eu acho que não, eu cobri tudo. E nada, agradecer você pelo espaço e pela abertura de me escutar. Certo. Eu que agradeço, Memo querido. Eu queria dizer que os dados de contato do Memo seguem na descrição deste episódio, se alguém quiser trocar alguma ideia com ele. E, Memo, tenho certeza do que eu vou falar agora, que muita gente se beneficiou nesse momento do seu depoimento, dos outros sexuais dominantes e as pessoas em geral aqui que buscam aprender Enneagrama no nosso podcast. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Gracias. Eu queria agradecer a todos vocês que ouvem o podcast Mundo Enneagrama e nos prestigiam.
E um obrigado ainda mais especial para os nossos membros da CP Online, que assinaram a nossa anuidade para ter acesso a muito mais conteúdo de interesse para quem gosta aqui dos temas do podcast. E um obrigado também especial aos nossos alunos, dos nossos cursos. E o Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify, na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer, ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. E deixe lá a sua avaliação generosa para o nosso podcast, se possível. Se quiser nos acompanhar no YouTube, basta ir no nosso canal, que é o @CPEnneagrambr. CP, Chestnut Pies, Enneagram, 2 N's e sem o A no fim, BR, tudo junto. E visite-nos no nosso site cpenneagram.com ou .com.br e nesse mesmo endereço, acrescentando /WhatsApp, você pode solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde você vai receber informações dos nossos eventos, mas também ter muitas trocas interessantes. E no nosso episódio que vem, da semana que vem, nós responderemos perguntas de vocês, que são os nossos ouvintes aqui do Mundo Enneagrama. Então, envie-nos perguntas no e-mail oi@cpenneagram.com, cpenneagram.com. Eu sou Urânio Paes e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.